Olá, boa tarde. A gente está começando mais um insight. Hoje decidi falar sobre a síndrome do ninho vazio. Não é surpresa para ninguém, não é? Do que se trata, mas é sempre bom a gente ter relembrar, não é? Não é bem o que está acontecendo no meio de uma pandemia, né? Agora a gente saindo da pandemia, mas é sempre bom a gente ter assim em mente essas coisas passíveis e possíveis de acontecer com a gente, né? Enfim, qualquer família, com qualquer pessoa, enfim, vamos lá? A síndrome do ninho vazio é um termo que a gente utiliza para uma saída, né, de um filho, de um neto dentro de casa, né, mais atrelada à situação de filhos com pais, né, ou a cuidadores, ou a quem desenvolveram aquele ambiente familiar, né, aquela moradia, aquela morada, dividiram aquela casa durante aquele tempo, né. Ela é caracterizada por aspectos depressivos, geralmente está associada à depressão. Tem alguns casos que a gente sabe que infere também a ansiedade, mas comumente está ligado a fatores de depressão, né? Importantes. Porque há toda uma trajetória, há toda uma história, não é? Atrás daquele filho, daquele neto, assim como também uma trajetória e uma história de construção, eu falo, não é? Ele fazia parte daquele núcleo também, até aquele determinado momento chegar e haver aquela separação, às vezes não tão abrupta, né? Às vezes sim, é uma oportunidade de faculdade fora, aí a pessoa acaba conhecendo, se no caso menino, conhecendo uma menina e acabam formando família em outro local, ou alguma situação planejada, mesmo planejada. As mais planejadas são as que nos deixam mais confortáveis. Eu digo nossa porque eu tô entrando nisso, eu já tô tentando me acostumar. Mas eu digo assim, as planejadas são as que nos deixam mais à vontade, né? Porque tá vendo todo um planejamento, tá vendo toda uma, digamos assim, uma ideação de que aquilo vai acontecer. A gente tem ele tem aquela vontade de sair, ou ela, enfim, de fazer um curso no exterior, de talvez continuar morando fora. A gente tem aquela sensação de uma quebra, sabe, na nossa, não é a identidade, é como se fosse é uma coisa tão forte, né? Esse núcleo é, de certa forma, partido, né? Aquela ausência sentida é muito sentida. Tanto é que não é à toa que as pessoas pais, em especial as mães e as avós, caem numa depressão profunda. E é muito difícil sair, porque ficam com aquela situação idealizada, né, desses netos e filhos dentro de casa, e até também por aspectos de cuidado, porque a gente sabe que a segurança é incerta, né? A partir do momento que esse adolescente, esse adulto colocou o pé para fora de casa, a gente tem aquele aperto no coração, poxa, será que vai ter certo? Será que ele vai estar em segurança? Porque pra gente isso é normal, pra gente eles não crescem, né? Quando tu olha teu neto, quando a gente olha o neto, quando a gente olha o filho, a gente tem uma ponte direta com o nascimento deles, né? Então, há toda aquela trajetória, que é toda aquela construção que veio dentro daquele núcleo, né? E para um pai e para uma mãe é um momento difícil. Geralmente, como eu estava falando, é associado a momentos de depressão. Porém, há também relatos de pessoas que ficam com uma ansiedade muito exacerbada, né? Justamente por essa saída, né,
desse filho, desse neto do lar. Eu me refiro a neto também, porque a gente vive algumas constelações familiares, onde geralmente os avós estão presentes, né? Então eu trago isso para a realidade dos avós, mas poderia ser um tio, poderia ser alguma outra pessoa que esteja desempenhando esse papel, né, de cuidador, de estar junto, morando junto. Quando eu falo o ninho vazio, eu falo de pessoas pertencentes àquele núcleo, não é? Pode ser uma família de 10, 20, mas aquele núcleo são 2 ou 3, é aquele núcleo que vai sentir aquele abalo, né? E é importante a gente estar atento a essas reações, né? Geralmente as pessoas com mais idade, os idosos, têm um sofrimento muito intenso. E de tal forma que eles ficam numa angústia muito grande, numa depressão muito grande, numa falta de objetivos, porque tinha muita coisa depositada naquele neto, naquele filho, mas mesmo sabendo que ele está indo para o melhor, não é? Havia uma cumplicidade, essa é a palavra. Eu gosto de palavras assim que trazem, né, digamos, à luz o que está realmente refletindo. Há uma cumplicidade naquele núcleo, aquela cumplicidade quebrou-se por razões várias. Geralmente é uma aposta desse filho ou desse neto num outro momento da vida dele, é uma outra etapa que se abre, né? Isso ficaria mais fácil da gente resolver com a gente. O que é muito difícil se resolver são situações violentas, de brigas intensas, agressões impensadas, acusações mal feitas, menosprezar o outro de tal forma que também obrigue esse jovem a ir embora de casa. Vai ser passado da mesma forma essa síndrome, ela vai se manifestar da mesma forma e mais intensa até, porque nos que fica essa sensação de culpa. E aí ficam tentando nadar contra a maré, assim, num desespero para o conserto. Mas eu tenho para mim, essas situações são muito violentas. Quando a gente ouve relatos, eu pelo menos tive em consultório, eu tratei muita gente, e eu tive em consultório uma infinidade de situações. Mas assim, quando há uma ruptura familiar, uma quebra, é como se fosse um cristal despedaçado. Tu não colas aquilo ali. Tu pode tentar juntar as peças, mas elas nunca mais serão daquela fidedignidade, nunca mais terão aquele sentimento, há fragmentos do sentimento. Há fragmentos do sentimento. Aquele sentimento foi como é que eu posso dizer? Ele foi despedaçado naquele momento. É como se jogasse um vidro na parede, um espelho na parede, né? A gente teria cacos, aqueles cacos de vidro. A gente tem que juntar e compor para tentar levar uma vida social, né? Mas nunca mais vai ser o mesmo. Eu sempre peço, sempre falo em consultório, claro, não visando, eu estou fugindo um pouquinho dessa situação da síndrome do ninho vazio, mas eu acho importante. Eu sempre falo em consultório, eu digo assim, tem que ter muito cuidado com as palavras. Muito cuidado com as palavras. Elas têm um poder de ferir tão ou mais intenso do que propriamente a agressão física. Há uma quebra tão grande, uma palavra maldita, num mau momento, para a pessoa que você não quereria dizer. Né? Nesse caso a gente está falando de netos, a gente está falando de filhos. Você dizendo uma palavra muito violenta,
num momento de discussão exacerbada, de clima muito esquentado, isso pode trazer uma ruptura tão importante e a situação não voltar a ser a mesma, mesmo obtendo perdão. Mas a gente, voltando à situação aqui da síndrome do ninho vazio, a reação para os pais, para pai e para mãe, e em especial para mãe e para avó, né? Eu falo avós, mas a avó também sente muito. É uma situação de depressão, uma queda muito forte nos objetivos de vida. Essa é a palavra também. Então a gente está falando de duas palavras. A primeira palavra é quebrou aquela intimidade que havia, né? Aquela cumplicidade. Naquele momento, porque não tem mais aquela parceria para poder, né, dividir, que sabe da tua história, não é? Que te traz alegrias, que está perto de ti. Essas alegrias continuarão acontecendo, claro, mas a distância que se impõe é um peso no coração. A gente vê situações importantes de depressão, de quedas importantes, numa depressão significativa, né? Podendo inclusive chegar a uma situação mais grave, né? E quando eu falo mais grave é uma depressão maior, tipo assim, da pessoa ficar reclusa no quarto, não querer se alimentar. Eu tive isso. Eu tive uma pessoa que eu tratei com isso, né? Uma senhora, ela se negava a sair do quarto em função do filho ter ido para um outro país, né? Fazer estudos, tentar a vida, enfim. Isso é importante. Há que se buscar, eu sei que é muito difícil. Se está vendo essa dificuldade, tem que procurar ajuda de uma pessoa para poder falar, para poder fazer essa troca. Na verdade, é quase como se fosse ter um ouvido atento ao que se tinha antes da saída desse filho. E que a única pessoa que poderia estar ali presente seria a figura de um psicólogo. Não é? Alguma pessoa que você tem afinidade, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, não sei. Mas alguém nessa linha é importante. Porque é muito difícil se fazer essa volta sozinho. Para quem tinha esse núcleo bem estabelecido e há aquele rompimento, vai haver uma situação. Eu tive várias, com pessoas mais novas, com pessoas já separadas. A mãe que o filho viajou, essa mãe entrou numa depressão profunda, porque as atividades eram feitas com esse filho. Essa pessoa jogava tênis com o filho e fim de semana saíam, iam viajar, eram só os dois, né? No momento que esse filho arranjou uma namorada e resolveram fazer apostas no exterior, bom, ela ficou sozinha, foi um momento muito importante, muito complexo. O que eu costumo dizer em consultório é para você não perder o que você gosta de fazer, os seus valores, né? Porque por mais que haja aquilo consolidado, aquela relação consolidada, em algum momento pode ser que haja essa necessidade de um breve afastamento, por meses, por alguns anos, né? Por mais tempo, né? E há uma necessidade, é importante que haja um entendimento dessa pessoa acerca do que ela gosta. Você se conhecer, isso passa por uma terapia anterior a isso, passa por uma terapia. Ou se não teve essa possibilidade anterior, que procure um profissional nesse momento, porque é muito difícil. O ideal, o que a gente vê, a minha experiência, quem estava com o seu trabalho, com a sua identidade completa, quem estava com isso, conseguiu elaborar melhor, né? Porque tinha uma zona de segurança nela, que era aquele conhecimento que ela teve a vida inteira, né?
Então isso te possibilita ter um trânsito melhor com esse momento da síndrome do ninho vazio. Possibilita, né? Agora, eu também atendi, também é importante até para trazer isso, eu atendi um casal. O casal essa pessoa era filha única, e esse casal era muito próximo dessa filha. E essa filha foi para o exterior, casou e foi para o exterior. O casal caiu junto. É uma situação, foi única, assim, essa minha experiência, mas sim, acontece, né? O casal havia uma simbiose, havia uma simbiose que eu digo havia uns sentimentos muito enraizados, muito atrelados entre casal e filha, né? E quando essa filha saiu, que foi sim uma situação meio rápida, esse casal, os dois entraram em depressão, os dois ficaram sem objetivos, né? Porque eles já eram aposentados. Então a nossa pauta, a nossa procura foi uma construção pro casal, né? A partir daquele momento, de tal forma que eles achassem significado em coisas que eles gostassem de fazer, um e outro, não é? Se intercalando, porque como eles eram muito juntos, né? Os casais modernos já fazem um pouco diferente, né? A gente vê algumas pessoas que têm a sua rotina, né? A esposa vai no salão, vai numa exposição de artes, ela tem a função dela e ele é dele. Quer jogar com amigos, quer jantar, né? Existe isso, é importante se ter essa vida individual para você poder juntar as vidas, você entende? Se não fica uma coisa, desejos e atendimentos e ambições, tudo junto, misturado, e tu não sabe o que é de quem, e aí ficam as acusações rolando, né? Porque ela quer fazer aquilo, ele quer fazer isso, né? Então é importante ambos, do casal, ambos, terem, mesmo com filhos, a sua própria identidade. Porque a gente sabe que em algum momento vai acontecer essa separação. Ela será imposta, né? Então a gente tem que ficar atento a esses momentos de depressão, muito atento. O que a gente costuma aconselhar é que haja uma construção dessa pessoa, para ela se achar valores, situações que a façam ficar bem novamente, que a façam buscar a identidade dela. E que ela entenda, que é o que a gente faz em consultório, que ela entenda, ela ou ele, não é? Eu falo dela, eu me refiro à pessoa, não ao sexo, né? A sexualidade. Que ela entenda, há que ter uma visão alternada do que significa essa saída, porque geralmente essa saída as pessoas atrelam a um término de um ciclo, e na verdade não é. É uma continuação desse ciclo, talvez num outro formato, talvez numa aposta. Então, se a gente começar a analisar aspectos positivos, a gente consegue enfrentar isso de uma forma mais tranquila. Claro que vai dar a sensação de vazio, óbvio, não é? Mas eu tratei muito tempo, e depois eu também vou fazer um vídeo sobre isso, de luto na família, não é? Claro que não é o caso, né? Mas eu tratei muito tempo pessoas que tinham lutos na família e que não conseguiam entrar naquele quarto, não conseguiam mexer naquelas. É como se a pessoa sempre estivesse para chegar, né? Aí são situações importantes, mas eu trago isso porque para diferenciar essa síndrome do ninho vazio, porque existe essa pessoa, ela é palpável, ela só está um pouco distante, né? Então há que trabalhar essa cabeça
desse pai, dessa mãe, desse avô, dessa avó, para que haverão reencontros seguidos, não é? A saudade bateu, pode ir visitar, podem haver contratos, podem haver arranjos, não é um término, não é um luto, não é um luto. Então o que eu vejo às vezes são depressões importantes, como se luto fosse. E na verdade, quando a gente vai trabalhar, a gente vê que essa pessoa que depositou tudo ali, ou foi uma avó, ou foi uma mãe, ou foi um pai, ficou sem objetivo. Ficou sem objetivo, porque o objetivo da avó era levar o café na cama desse neto, o objetivo da mãe era acompanhar esse neto ou essa neta em afazeres, né, ter esse neto ou essa neta próxima, e isso de alguma maneira se desmembrou, né, momentaneamente houve um afastamento por situações diversas, ou porque casou, porque foi apostar no exterior, ou por situação de trabalho, ou por situação de relacionamento, ou por situação de um filho, não sei, né? Mas o que importa por isso que eu digo, tem que ter tanto cuidado nesse momento, porque eu também eu acho importante trazer isso, pais, mães, que haviam colocado seus filhos para fora de casa, por situações diversas, ou descobriu que era homossexualidade, que o filho tinha, ou que o filho usava drogas, ou descobriu. Tem que ter muito cuidado nesse manejo. Quando o clima está quente, quando a situação pesa, não é ali o momento de decisão, é o momento de silenciar. Porque vão ser faladas coisas impensadas. Serão feitos atos desconcertantes, que muito pouco um perdão depois vai poder consertar. Eu tive situações assim importantes, tão violenta, que praticamente foi difícil se restabelecer esse laço de novo. A gente trabalhou muito para isso. Por quê? Porque assim, o pai, a mãe era a líder, eu não gosto muito de trazer exemplos, né? A mãe era essa líder e colocou essa filha para fora de casa, ou descobriram a homossexualidade dessa filha. O pai tentou proteger essa filha. Então o pai fazia esse esforço sozinho, porque a mãe não aceitava. Então são situações desconcertantes, né? Depois essa mãe acabou se arrependendo. Ela quereria essa filha de volta e aí não tinha, foi importante, né, essa ruptura. Então a gente tem que cuidar muito essas rupturas, né? O momento de colocar o filho para fora de casa, ou porque não trabalha, não, sabe? A gente ouve tantas ou porque ele não aceitou algum formato, algum contrato, alguma coisa, bota ele para rua. Não é assim que a coisa funciona. Todos nós temos desejos. Só tem um jeito da gente poder chegar a um denominador comum, que é uma conversa. É isso que eu estou fazendo com vocês aqui. Não tem outra forma. Não tem. Então a gente tem que estar atento a essa síndrome. A gente tem que estar atento a esse momento. Muito atento, né? Porque uma depressão sazonal, por ocasião de uma síndrome de um ninho vazio, que a gente acha que é alguma coisa boba, ela pode se transformar sim numa depressão maior, levando a situações complexas, muito complexas, de tal forma que um vazio muito grande se instale nessa pessoa, e de tal forma que eu não consiga encontrá-la mais, eu não consiga acessá-la mais, que ninguém consiga. Eu digo a figura de um terapeuta, né? É muito importante, porque há um embotamento afetivo, porque houve uma ruptura. Geralmente os avós levam com mais dificuldade isso, até mais que mães. Geralmente os avós, quanto mais idade tem a pessoa, isso é via de regra.
né? Mais difícil se adequar a padrões novos. Muito difícil, não é? Pede para uma avó sair da casa dela, que ela vai para um apartamento melhor. Nossa, eu já acompanhei milhares de casos assim. Ah não, mas o apartamento é melhor, mas a casa é melhor. Eu não quero, eu quero ficar nessa, porque tem uma história, tem uma trajetória. Tem uma história ali enraizada, tem uma trajetória, tem todo um simbolismo, tem todo um significado. Existem lembranças em cada gaveta. Existem lembranças. Eu tenho um amigo, ele é bem conhecido por sinal, ele é muito conhecido. E ele é muito sensível. E ele me falou nesses tempos, nós estávamos conversando por telefone, e eu disse, poxa, tu não me parece tão bem. Ele, querido, eu tô num momento assim, vivendo com os meus, com toda... Ele se referiu que ele estava vivendo com os familiares, os que já haviam falecido. Então ele tinha fotos de todos os familiares na casa. Ele disse, eu às vezes gosto disso, é um momento meu melancólico, eu preciso disso, esse encontro com a minha... esse encontro com a minha... né, com a família dele, né, que já havia partido. Existem pessoas que têm esses momentos, né? Existem pessoas muito sensíveis a isso. E ele mora numa casa simples, no meio de edifícios gigantes. E a casa dele foi várias vezes, né? Propuseram para ele fazer edifícios ali, ele não troca por nada, porque é uma casa de memórias. É uma casa de memórias. E ele é uma pessoa riquíssima, ele tem possibilidade de poder trocar de casa e morar numa mansão de milhões, ele não quer. Aquilo ali é a raiz, os ancestrais dele, e essa é a palavra. E ele falou para mim, hoje é o meu encontro com meus ancestrais. São pessoas sensíveis, são pessoas sensíveis. Então, eu falo isso porque eu mostro a dificuldade para certas pessoas de poderem ter esse momento dessa separação. É muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. Tem gente que mesmo se preparando e sabendo, vai ter aquela dificuldade daquela cisão, daquela ruptura, né? Daquela quebra simbiótica. Mesmo que saudável ela seja, porque um desejo da outra pessoa, né? Que às vezes vem ao encontro do desejo da gente também. Olha, eu quero muito que ele tenha sucesso no exterior, que ele vá, mas há aquela situação de vazio, tu olhar para um quarto, tu olhar para, sabe, e ver que aquela pessoa não está ali, não está naquele momento ali, né? E vai ficar algum tempo distante, ou talvez, né, assuma isso depois. A nossa ideia há de ser feitos novos manejos, novos formatos de encontro. Eu atendi, não foram uma nem duas, são várias pessoas, né, que esses filhos saíram de casa e foram ter filhos com as suas esposas, né? Literalmente, aliás, isso é muito comum. As mães irem para a casa dos filhos para ajudarem com os bebês. Elas assumem essa família também no outro local, com bebês, quando entra bebê no assunto, né? O primeiro filho, aquela coisa, né? Isso é muito comum acontecer. Estão já havendo esses formatos. É isso que eu digo, arranjar um outro formato que consiga, né? Não que tu perca a tua identidade, não é isso. O aconselhável é que você tenha propriedade, posse do que você gosta de fazer, né? Eu me citando como exemplo, eu gosto de ler um livro do Freud, sabe? Passo numa livraria específica, escolho um livro da minha área. Sábados pela manhã eu usava para isso. Eu pegava e lia um livro, né,
partes dele, na totalidade, um livro que eu adquiria toda semana. A gente acaba criando formatos, né, de coisas que nós gostamos. Né? Encher o teu dia com coisas assim que você goste de fazer, com hobbies. Talvez esteja na hora de descobrir aquela pintura que você gosta de fazer. Talvez esteja na hora de você fazer um esporte. Talvez esteja na hora de... Muito eu vejo. Olha, fazendo coisa de autoajuda, né? Mas muito eu vejo as senhoras indo em viagens de terceira idade, junto com os maridos. Existe isso, sabe? Uma aposta em alguma outra coisa. Mas até mesmo para se chegar aí, quem é muito enraizado tem dificuldades. Nós temos realmente situações importantes, né? Mas é tudo a maneira como a gente leva. A gente tem que entender que aquilo ali não é o fim. A gente tem que colocar isso, que aquilo ali não é o fim, aquilo não é um luto. Eu sempre trago um luto para mostrar que um luto sim. Aí entramos no outro patamar. Mas aquilo existe, ele é palpável. Você vai poder tocar, você vai poder reencontrar, você vai poder ver. Não é um fim, uma ruptura geral. Por isso que eu digo, muito cuidado com esses desfechos em momentos quentes, de se dizer coisas que não devia, a quem não merecia. Por algum desequilíbrio teu, por algum sentimento teu de menos-valia, por algum sentimento teu que tu não tem propriedade, fica quieto, não fala. Vai surgir um momento de você poder conversar, assim como eu estou conversando com vocês agora, né? Um momento tranquilo, sem agressões, sem violência, porque isso muito pouco vai ser. A gente tem que ter muita prudência num momento desses. Muita prudência, para poder se retomar essa relação, ou poder não quebrar essa relação abrupta, em especial com o filho, né? Com pai, mãe, filho ou avós. Isso é importante. Quanto mais idade a pessoa tem, mais difícil esse manejo fica, né? Porque ela tem aquilo, como nós falamos, ela tem uma trajetória, ela tem as coisas dela, os hábitos, é essa a palavra, os hábitos estão consolidados, não é? É a mesma coisa que tu ir numa praça central arrancar uma árvore centenária. Ela está consolidada ali há anos. São hábitos. E esse meu amigo, indo um pouco mais longe, ele tinha hábitos. Ele ia sempre para uma praça, sentava, conversava com as pessoas. Ele me dizia isso, né? E eu cansei de ver que sim, né? Eu confirmava eu não posso dizer agora, mas assim, eu via que era ele mesmo. Ele sentava numa praça. Ele gostava de falar com as pessoas, com os pedestres. Ele conversava, né? Como é que tu vai fazer uma mudança de uma pessoa assim? Como é que você vai arrancar uma pessoa dessas do seu habitat natural por anos a fio, né? Então assim, o que a gente costuma dizer, existem pessoas, né, que se sentem bem mantendo a mesma rotina de quando essa outra pessoa saiu do filho ou do neto, enfim. Agora, existem pessoas que gostam de mudar o hábito, descobrir um hábito novo. E aí a gente também entra nas duas situações. Descobrir um hábito novo é muito interessante, no sentido assim, quer ir no cinema, quer retomar o seu esporte que fazia tempo, sabe? É preencher aquele momento com coisas também proveitosas, né? E não ver naquele momento de separação momentânea, ou que esse filho, esse neto vá num outro local, não veja um fim, né? Veja um começo, não é? Em que você também está fazendo parte,
Claro que sim, né? Claro que sim. Então, há todo um manejo. O importante é estar atento, em especial a depressão, para que ela não se torne uma depressão importante. E a depressão está sim, ligada a situações de vazio, é um vazio intenso, é um vazio. É um vazio, a pessoa perde os objetivos de vida, porque a parte do objetivo dela de vida foi embora na cabeça dela. Houve um término, e é ali que a gente tem que trabalhar que não há término. Há um outro formato, não é término. Essa pessoa não sumiu dos olhos dela, essa pessoa está temporariamente distante ou temporariamente num outro formato. Que vocês vão poder se ver, vocês vão poder continuar conversando, vocês vão poder, não é? É isso. E as coisas não são abruptas assim, geralmente há muita conversa até essa saída acontecer, não é? E esses arranjos que são importantes, por isso que eu digo muita atenção com a agressividade. Em forçar, tipo, não, tu não trabalha, vai embora de casa, ou descobrir que tu é homossexual, não concordo, vai embora de casa, né? Calma, mesmo que os valores dessa pessoa não sejam os mesmos teus, porque ninguém pode te forçar que sejam, né? Mas existe uma conversa, existe, tem que existir, há que se ter uma maturidade com isso. A gente está falando de um filho, a gente está falando de um neto, está incorporado, saiu o nosso DNA, está ali junto, não pode ser assim. Ok? Então essa atenção é importante, e a atenção também, a gente geralmente na terapia tenta descobrir os valores dessa pessoa, o que ela gosta de fazer, né? Para ela o que dá prazer para ela, né? Mesmo que seja para uma avó, mesmo que seja para um pai, para uma mãe, né? Apostar neles um pouco, né? Não ver aquilo ali interno, né? Que porque eles ficando reconstruídos, a família segue, né? Claro que não é sempre junto, né? Aquela coisa assim de estar todo mundo junto, isso aí não existe mais. De morar 50 juntos na mesma casa é muito difícil a gente conseguir. A gente vê núcleos familiares hoje de 1 a 2 pessoas, no máximo 3. No máximo. 3, 4 pessoas que deu, né? Muito difícil ver aquele séquito de pessoas, isso não existe mais, né? Porque sabe-se que cada um gosta da sua individualidade, da sua particularidade. Já tem o seu formato de caminhar, enfim. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Hoje o assunto foi sobre a síndrome do ninho vazio, né? Não é novidade para muita gente, mas eu acho que é sempre importante a gente trazer essa situação dos aspectos envoltos, né? Havendo essa situação de vazio, é importante, sim. Se não há um amigo muito próximo que possa ter essa troca, que procure um profissional da área. É importante, né? Ter um espaço para trocas, um espaço para poder passar essa angústia adiante, né? Poder dividir isso, poder se descobrir, né? Descobrir seus hobbies, descobrir. É importante isso, né? Coisas que gosta de fazer. Bom, desejo a todos vocês uma boa semana. Obrigada pela companhia. A gente volta a se falar no próximo insight. Até lá. Boa semana para você. Tchau.